mecanismos para explicar o mundo de outra forma, para entender o mundo de outra forma e para compartilhar as nossas experiências de outra forma. E para isso precisamos escutar a todo mundo. Por exemplo, o Fórum Escuta vai ser uma das atividades principais. No Fórum Escuta, os convidados, o público, o pessoal do Itaú, a gente, os programadores, todos estamos na mesma lugar, na dinâmica da atividade, e não temos mestrado, não temos micro, não tem nada onde você vai falar. Você vai pedir palavra, você vai ser escutado e quem quiser vai responder. Aí se gera já uma relação onde a informação corre, mas não temos uma verdade e uma pessoa que escuta. Não. Tem muitas verdades e muitas formas de escutar e de debater. O compartilha o teu portfólio tem um pouco o mesmo sentido. Ou seja, aquela coisa de revisão de portfólios. Chega o cara que sabe, não? E te fala, você vai por bom caminho e você não. Eu gosto ou não gosto. Isso é assim, isso não é assim. Tem um minuto que você fala, quando você vai com 10 revisores diferentes, você já não sabe nada porque cada um falou uma coisa diferente, é uma loucura. Aí falas, olha, eu o que quero é mostrar o que eu faço, porque um dos problemas que eu tenho como autor é que fico com mais coisas no meu computador e eu não consigo mostrar. Bom, o fórum vai gerar a possibilidade de que você mostre o seu trabalho. E as pessoas convidadas vão olhar o teu trabalho e vão dar opinião, vão conversar sobre isso, vão gerar uma dinâmica sobre o assunto. Vai ser um espaço para gerar encontros. E a maratona de edição vai ser uma coisa onde as pessoas que se inscrevam vão participar dessa maratona, vão trazer as imagens e outros profissionais vão gerar dinâmicas coletivas para explicar histórias a partir das imagens dos outros. E aí é pensar como contar uma história a partir das imagens. E você vai ver que não tem um caminho, tem muitos. Eu, na verdade, escolhi ser atriz porque eu achei uma voz nesse lugar. Tem gente que nasce, morre e não sabe que viveu. Não está presente na vida. Não há a menor chance de passar um dia sem estar apaixonado. Caminhe com as suas próprias pernas, não espera, porque ninguém vai fazer por você. Eu ia num museu e não me via representada ali. Já que somos apontadas enquanto erro, é esse o lugar que eu quero ocupar. Tive 30 anos de psicanálise para ficar melhorzinho. Não tô bom, não. Eu sofri muitos constrangimentos na minha juventude que uma garota negra pudesse sofrer. O medo voltou a povoar a mente das pessoas, né? Eu demorei muito para falar. Para falar essa frase, eu fui torturada. Cara, se a gente pensa diferente, isso não faz a gente inimigos. Eu também tô nesse exercício de entender o outro, de olhar para o outro. O único tempo que nos é possível é o tempo presente. Da noite do 5º Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo. Sejam bem-vindos vocês aqui em presença física e vocês que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais do Itaú Cultural. Vocês viram agora um pouco do que rolou hoje nesse segundo dia, uma mini retrospectiva produzida pela nossa equipe de audiovisual, e não foi pouca coisa, né? O Fórum Escuta foi uma das atividades hoje que surpreendeu a todos pela qualidade da troca, pela quantidade de gente que apareceu. Essa atividade acontece de novo, na verdade, num outro formato. Temos uma plenária no domingo, onde a gente vai, de alguma maneira, fechar esses assuntos. Nós tivemos também as apresentações das redes de festivais, tivemos, enfim, diversas atividades. E hoje, na nossa segunda noite, temos também duas ótimas conversas, porque esse fórum é sobre isso, esse fórum é sobre compartilhar, sobre trocar, sobre conversar.
Mas antes eu vou lembrar também quem esteve aqui, quem não esteve aqui, do que aconteceu ontem à noite. Ontem a gente abriu a Sala Itaú Cultural a primeira noite com a presença de Contar do Carlegares e depois uma mesa mediada pelo Claudinei Ferreira, que juntou a Cristina de Mide, o Jaime Abelo e a Verônica Stiger discutindo a construção das narrativas pela realidade e pela ficção. Agora, hoje, a nossa conversa se inspira no verso de Nicomedes Santa Cruz, Indo Blanquinegros, Blanquinegrindios e Negrindoblancos. Falei certo, Octávio? Espero. Evocando, na verdade, a nossa identidade latino-americana. Esse é o tema que dá start para essa conversa. Eu queria lembrar a todos presentes aqui que, como uma conversa, ela conta também com a participação de vocês. Então, as perguntas podem ser entregues por escrito. Eu acho que a Marcela, que está ali. Marcela, boa noite. Quem está nos acompanhando online, a gente aguarda também as perguntas nos comentários. E quem preferir mandar por WhatsApp, 11 94 231 4409. Será que eu falei muito rápido? 11 94 231 4409. Obrigada, porque eu às vezes dou umas disparadas. Bom, agora quem sobe ao palco do 5º Fórum Latino-Americano de Fotografia para uma conversa que é também um abraço latino-americano são Octávio Santa Cruz e Rosana Paulino. Octávio é músico, doutor em História da Arte, mestre em Literatura e personalidade meritória da cultura pelo Ministério da Cultura do Peru. Já Rosana é uma artista visual incrível, que está aqui na minha frente, educadora, pesquisadora, com obras em coleções como a Pinacoteca do Estado, o Museu Afro-Brasil e a University of New Mexico Art Museum. Gostaria de pedir os aplausos para eles, gente, por favor. A gente começa a nossa conversa com uma apresentação de cada um deles, decidida pela ordem alfabética, tá? Foi assim que a gente decidiu. Então, o Otávio vai ser o primeiro a apresentar, a Rosana vem na sequência e a gente abre essa conversa. Sí, buenas noches, buenas tardes. Agradezco, por supuesto, a Itaú Cultural la oportunidad de compartir esta experiencia con la doctora Rosana Paulino. Las condiciones étnicas, políticas, sociales, pueden hacer extremadamente difícil la vida de una comunidad. Sin embargo, para una persona o para un pequeño núcleo familiar, outras alternativas são possíveis. Este é o caso. Esse é o caso da nossa conversa aqui com a doutora. E nós vamos ter duas realidades. Uma delas é a vida em geral, em comum para toda uma comunidade, e o outro caso específico que eu gostaria de mostrar para vocês. Por isso, a minha exposição é uma história, um relato da minha família na qual eu vivi. Então, eu gostaria de contar a minha experiência através da minha família Santa Cruz. Eu sou designer, me formei ao lado de um designer suíço e que tinha a herência da Bauhaus, mas logo o vínculo com a minha família também me levou a outro tipo de rumo na vida. Eu era muito jovem, então antes nós trabalhávamos muito em relação às tarefas que nós tínhamos que realizar. E nós tínhamos muitas coisas para fazer. Agora, olhando agora de longe, com uma vista mais panorâmica sobre diferentes temáticas em que eu trabalhei, eu me pergunto se, na verdade, na minha vida, aconteceram tantas coisas prodigiosas. Eu acho que talvez todo mundo vive maravilhas, e o que acontece é que eu me dediquei a recolher as minhas para contar a vocês. Então, eu vou contar para vocês só da minha família. A família Santa Cruz, até os 4 anos, eu vivi com os meus pais. O meu avô parecia estar em uma suave espera, como alguém que tem alguma coisa ainda pendente por concluir. Desde aquela época, eu me lembro da noite em que eu era pequeno, e a casa fazenda estava escura, e o rádio estava tocando, estava ainda ligada, e uma música muito bonita estava tocando, e ele me perguntou, o que é isso? Se chama polonesa, é de Chopin. E o meu avô lia o Saturday Evening Post, e no princípio eu olhava somente as imagens que tinha ali.
Bom, nós temos um PowerPoint com as imagens da família. Vocês podem passar, por favor, o PowerPoint. E logo aconteceu uma mudança. Eu iria morar na casa da minha avó. E aqui, então, nós temos a casa da minha avó. É a foto do Nicomedes. Bom, a nossa era uma família de classe média baixa. E a casa tinha já a porta direto na rua. E não tínhamos dinheiro sobrando. E nós éramos 10 irmãos e também não tinha aquele irmãozinho pequeno a quem eu podia perturbar. Nós éramos homens e mulheres que viviam por expressões artísticas. E quando já estávamos na idade adulta. E quando criança, eu me lembro, aos 7 anos, que foi uma época maravilhosa. Hoje, no Peru, se conhece o Nicomedes Santa Cruz como uma personalidade destacada dentro daquilo que nós temos em termos de busca de reivindicações étnicas. E eu percebo que foi algo maravilhoso para mim. Pelo menos conhecer essa pessoa que me contava histórias quando eu era pequenino e estava chorando porque eu tinha brigado com alguém ou porque eu estava chateado com alguma coisa. Então, ele me contava muita coisa. Eu considero isso, de fato, um privilégio. E Dom Nicomedes, ou seja, o pai desses 10 irmãozinhos, era uma pessoa de teatro. E aqui na imagem vocês podem ver o programa de teatro de 1900. E para mim foi uma surpresa ver que esse homem que eu conheci aos seus 80 anos era esse mesmo senhor muito elegante que nós podemos ver aqui no programa de teatro. E o meu sorriso, ele conseguia me fazer sorrir mostrando o bíceps dele. E eu entendia porque uma pessoa que fazia teatro tinha um bíceps tão grande, tão forte, aos 80 anos de idade. Então eu comecei a perceber que a fama é efêmera. E o homem que é um escritor também precisa viver para poder manter 10 filhos da sua família. E essa era uma condição bastante clara naquela situação. É uma situação econômica, cultural, que nós vivíamos como família. Aqui vocês podem ver outro PowerPoint com a vida artística da casa. Então, aqui nós temos o primeiro dos filhos que ficou famoso. Ele ficou famoso como toureiro na Espanha. Eles chamavam ele de a Maravilha Negra. E ele chegava muito perto do touro, então por isso chamavam ele de Maravilha Negra, porque se arriscava muito. E outro dos irmãos trocava clarinete e foi um compositor de música nativa. E quando já estava com mais idade, já com muitos anos, ele, depois de sair do conservatório, recolheu toda a sua experiência de compositor de valsas nativas, ou valsas peruanas, e aí essa dicotomia, ele era um músico de conservatório, e também tocava na filarmônica como concertino, mas também ele compôs valsas. Então, quando ele chegou a uma idade mais avançada, é a imagem seguinte, ele escreveu um livro que se chama El Valse Criollo, ou seja, a valsa peruana. E aí eu fui aprendendo essa dualidade do popular e também o acadêmico e o culto. Nicomedes também tinha essa dualidade, ele era um homem, um trabalhador, forjador. Ele forjava ferro e por isso ele também era um poeta. E muitas pessoas falavam que ele sempre criava essa frase: Nicomedes é um forjador de ferro que se transformou em um forjador de palavra. E a fama do Nicomedes, vocês podem ver aqui na imagem, ele já mais adulto, era comparável ao que hoje se entende como um jogador de futebol famoso. Ele passava na rua e as pessoas o reconheciam. Mas ele soube buscar as raízes da sua africanidade, da sua negritude. E ele buscou isso na sua própria família, na sua própria gente. Inclusive, ele saiu para buscar os seus pares com quem ele poderia interagir. Eu acho que uma de suas viagens, pelo que eu me lembro, ele contou para sua mãe e falou assim: olha, eu estou perdido no Brasil entre grandes palmeiras. São palmeiras grandes, enormes, palmas mulatas.
E eles alegram o meu caminho. Mamãe, se você pudesse me ver. Então ele ficou emocionado de poder chegado ao Brasil e encontrar pessoas que pensavam como ele. Mas isso foi em 1963 ou 64. E outra irmã, Vitória, ela apreciava desde muito jovem Shakespeare. Ela lia na língua original do bardo e ela tinha um inglês puríssimo. Era a língua da sua juventude. E Victoria era uma senhorita dedicada à costura. E na sua casa, ela atendia seus clientes, até que um dia seu irmão Nicomedes, em 1957, pediu ajuda para fazer um vestido para um cenário. Então, para uma peça teatral. Então, ela fez 1, 2, 3 e 4. E depois ela criou uma canção para as pessoas que caminhavam. Ela escreveu um libreto para atuação. Ela dirigiu uma peça teatral. Ela fez coreografias de dança e se transformou na diretora do Conjunto Nacional de Folclore, fundado para que ela pudesse dirigir. Ou seja, foi uma renovação do folclore. E eu me pergunto, ela não tinha nenhum título acadêmico e eu, de criança, perguntava, como é que essas coisas acontecem? Ela falava do método que ela criou quando ela se aposentou do Conjunto Folclórico e foi para os Estados Unidos em 1982. Ela foi para Pittsburgh, em Pensilvânia. Ela foi para ensinar um curso que se chamava Descobrimento e Desenvolvimento do Ritmo Interior. E quando ela se aposentou, o curso fechou porque aquilo tinha sido uma criação dela. Então eu me perguntava, que mistério é esse que ela dizia que era uma memória ancestral? Era uma memória da raça dela, que ela expressava através das suas criações. Mas isso ela não dizia, eu é que repetia isso. Aqui vocês podem ver mais imagens. É a Vitória nas suas viagens. E, por fim, quando ela fundou uma nova companhia, depois de voltar de Paris, então ela foi fazer uma pós-graduação sem ter feito nem a graduação. Então ela voltou e fundou a companhia. Nós temos outra imagem mais. E, por fim, ela se aposentou. Aqui estão outras viagens que ela fez para o exterior. Então, ela se aposentou e criou, então, esse livro chamado... Ela se aposentou e saiu do Peru e ela diz, então, adeus ao Peru, adeus ao Peru. Mas ela não abandonou a sua terra, mas sim a burocracia que a impedia de continuar trabalhando. Por isso que em 82, ela saiu do Peru. Ela deixou um livro publicado, mas somente com a parte teórica. Ali ela não coloca só os seus ensinamentos práticos. Hoje em dia que se fala muito desse gênero masculino, feminino, reivindicações étnicas, existe alguma coisa que se conhece em várias partes de Vitória. É um verso, bom, porque ela também foi poetisa, e se chama Negritaram uma Negra. Oh, perdão, Negritaram Negra. E ela falou que quando ela tinha 7 anos, chamaram ela de negra na rua. Então, por isso, ela começou uma busca para descobrir o que era isso que tinham gritado para ela. E, para mim, isso é um exemplo da família que foi colocar metas difíceis de alcançar, como indivíduo, como ser humano. Bom, eu não sei se a essa altura nós deveríamos mudar, porque tem outra parte da minha apresentação que trata da minha própria vida. Bom, então continuamos. Bom, da minha parte, eu comecei como designer gráfico desde jovem, mas eu dividia meu tempo com a música e o violão. Eu vivia no cerne dessa família. E eu recebi também a Medalha da Paz das Nações Unidas e também houve um pôster feito. Bom, e eu me pergunto, como é que esses reconhecimentos começam a aparecer? A ideia foi receber dessa família
um conceito de fazer as coisas bem feitas. E a minha proposta, quando eu saí do colégio, foi começar a trabalhar com alguém que fosse pelo menos o melhor designer do Peru. Eu acho que é uma aspiração bastante grande, mas eu acho que para uma criança que sai do colégio, todo mundo que sai do ensino médio é assim, são bastante entusiasmados. E claro que eu acabei conseguindo. Eu encontrei um excelente designer que me ensinou a carreira, a profissão. E então aqui vocês vão ver algumas imagens de trabalhos que eu fiz como designer. Este é o logotipo para uma empresa de construção, que deveria ser alguma coisa de construção, alguma coisa bastante pesada, mas eu que também queria que fosse alguma coisa ao mesmo tempo leve. Isso daqui é um trabalho para uma empresa telefônica, este é o logotipo para o couro, e este é um pôster que foi premiado nas Nações Unidas e que também ganhou a Medalha da Paz. E essa de um pôster de uma exposição. Eu fiz vários pôsteres para teatro. E também aqui nós temos desenhos de figuras mais modernas. E, ao mesmo tempo, eu dividi a minha vida com outras atividades. E desde muito jovem, eu sempre pensava, como uma pessoa gostava muito de música, os músicos começam desde muito pequenos, muito jovens. E eu tinha 17 anos quando comecei com violão. Então eu falei, o que eu vou fazer? Eu não posso ser mais André Segovia nesse momento, mas... Então eu pensei em tentar ser um violinista com repertório peruano. Portanto, eu comecei a tentar fazer isso, mas o problema era que não existia música peruana. E, portanto, a história foi procurar casa por casa, batendo nas portas, onde algum dia viveu algum violinista e perguntar, alguém não deixou aqui algum papel, alguma partitura? Senhor, por favor. Muitas décadas depois, o repertório estava pronto, mas eu não era mais uma criança jovem para tocar o violão. Eu consegui tocar alguma coisa, fiz algumas gravações, mas não foi realmente a carreira de um concertista internacional. Foi mais de um historiador que tinha recolhido todas as partituras dos violões antigos. Bom, até agora, até esse ponto, a vida do violão, eu acho que falta alguma coisinha, um livro importante, um caderno da colônia, um importante violinista na colônia. São todas coisas que a gente vai descobrindo pouco a pouco. E hoje em dia, depois de muito tempo, isso significa o esforço de ter seguido as indicações não escritas, mas faladas por essa família. Isso é um caderno de violão impresso. E, finalmente, quando eu comecei na vida acadêmica, na universidade, eu fiz uma mudança uma vez mais. Toda a música que eu tinha recolhido serviu para uma tese, uma dissertação na universidade. E vendo que já existia um trabalho, eu tive que continuar com o trabalho acadêmico, mestrado, e essa é a história do violão, e depois fazer um doutorado, que esse é o caminho que a academia exige da gente. Essa é a vida entre desenhistas populares, designers populares, tentando seguir também o caminho que o Nicodemos Santa Cruz tinha deixado. Ele partiu em 1982 para a Espanha e deixou um grupo de poetas que eu tentei seguir seus passos, suas pegadas e continuar fazendo a décima. A décima estava muito esquecida em toda a América e veio como décima curta
mas ela se voltou à voz dos muitas pessoas negras sem posse. Então se pensa que a 10ª na América do Sul é coisa de negros, mas aqui estão os livros que são uma pequena história sobre Nicomedes. E isso é a última coisa, quando finalmente a volta ao desenho gráfico, e dessa vez para explicar a história o doutorado na Universidade de São Marcos e com uma dissertação de história. E isso foi feita uma exposição que acabou de terminar há uma semana em Lima, no Peru, e é o ponto de chegada dessa vida que demorou 75 anos, deixando um livro sobre a história do desenho, o design, tanto no âmbito da música como do design, da arte popular oculta, uma integração que muitas vezes nesses workshops ou grupos que às vezes aparecem em Lima, e como eu sou membro da família Santa Cruz, eles falam que essa presença dessa atividade, que significa na busca das raízes, e é isso que compartilho e por isso estamos aqui, que me trouxe aqui hoje em dia. Alô? Está ligado. Boa noite a todos, todas presentes. Agradeço a fala do... Eu posso lhe chamar... Eu posso chamar Otávio? Claro, porque nós somos artistas, não precisamos de los títulos. Eu penso que é melhor. A gente precisa de títulos, posso chamar de... Eu vou começar a minha fala. Eu agradeço, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, a presença de todos e todas. E deixa eu ver, começo a minha fala exatamente com um trecho de um poema do Otávio que serviu de rumo para a gente pensar a mesa de hoje, né? Para que nós pensássemos a mesa de hoje. Eu não vou falar, não vou ler em espanhol, meu espanhol não é tão bom assim, mas vocês podem ler, está aí posto. Essa questão que tem me chamado muito a atenção nos últimos anos, não só agora. Acabo de voltar também de um evento em Harvard, na Universidade de Harvard, onde discutimos questões ligadas ao que é ser sul-americano. E no meu caso, exatamente, no caso das populações da diáspora negra, me chama a atenção o que é ser negra e sul-americana. Quais são essas identidades? Onde elas tangenciam, onde elas se cruzam? Onde essas gentes, como estão aí numa gravura, aqui numa página de um livro que eu fiz, que é o História Natural, onde as gentes representadas aí da forma mítica, né, negros, indígenas e os brancos pelo navio atrás, onde as gentes se cruzam e formam uma identidade. Então, eu tenho me visto diante de uma busca de uma identidade dupla, né, de um mosaico racial, talvez, ou como falar de ascendências que nos foram apagadas. Quais seriam as ascendências ou a ascendência que talvez seja mais preponderante? Existe uma em relação à América Latina? O que é que eu trouxe, na realidade, para este fórum, muito mais perguntas do que respostas, porque são dados que têm me consumido, vamos dizer dessa maneira. Eu venho de uma família, obviamente, negra, mas eu tenho uma ascendência indígena. Meu bisavô era indígena. Eu sei muito pouco desse bisavô. Pela primeira vez, por exemplo, no livro História Natural, eu me senti, se não totalmente autorizado a tocar também nesse ponto indígena, que talvez pudesse ser um ponto que confluísse para uma identidade latino-americana. Pela primeira vez eu pude, por exemplo, tocar esses nomes, fazer um trabalho que trouxesse um pouco, mesmo que pelos nomes, de uma possível identidade indígena. Então, eu vou colocando essas questões todas
porque o que viria primeiro? Um processo afrodiaspórico, um processo latino-americano, eles andam em conjunto? Ou então, como é ser negra e latino-americana ao mesmo tempo? Existe alguma coisa que nos une? O que nos assemelha? Então, nós estamos aqui num fórum, né, sobre fotografia latino-americana, e eu venho questionando e pensando que existem possibilidades diversas de identidade. Eu tenho trabalhado como artista. O que eu vou colocando é um pouco do desenvolvimento do meu trabalho de artista e como as questões vão surgindo e vão se entrecruzando. Então, primeiramente, num país que tem uma carga tão pesada da escravidão, como é o caso do Brasil, os primeiros dados que me chegam são, obviamente, o que é ser uma pessoa negra nesse país. Então, nós temos vários desafios. O que é ser uma pessoa? O que é ser mulher? O que é ser uma pessoa negra? O que é ser uma pessoa negra no Brasil? Antes de pensar, talvez, uma identidade maior, que seja uma identidade latino-americana. Então, começo, por exemplo, a me questionar, através da história da minha família, com obras como A Parede da Memória, por exemplo, onde eu trago a minha ancestralidade e faço esse conjunto que entra para a Pinacoteca do Estado, um conjunto enorme com 1.500 elementos. E vou pensar também na questão da invisibilização da população negra, né, da subalternização de todo um grupo, e o meu foco de trabalho tem sido constantemente a mulher negra. O que é ser mulher e negra na sociedade brasileira? Agora, ser mulher e negra numa sociedade latino-americana passa por aspectos, por exemplo, como esse, né, de pensar de onde vem o meu lugar no mundo e como é que este lugar foi forjado. Porque me interessa como é que esse lugar foi forjado. Porque, como mulher e negra, eu estou em tal posição dentro de uma sociedade como a brasileira. E aí aparecem desenhos que vão trazer um traço que talvez seja comum para as pessoas que passaram pela experiência da diáspora e que talvez nos liguem como latino-americanos. Então, tem esse desenho da série Ama de Leite, e eu trago logo em seguida uma obra da Maria Madalena Campos Pons, que também vai discutir essa questão pelo mesmo viés, praticamente, que eu estou discutindo, né, de uma matriz negra, nutridora, mas explorada ao mesmo tempo. Durante as minhas pesquisas sobre o que é ser negra e, posteriormente, pensar também uma possibilidade, como aparece na Bienal do Mercosul, ou não aparece o ano, desculpem. Eu não me lembro mais o ano que foi feita essa peça, mas eu me lembro que eu participei na Bienal do Mercosul em 90 e... não consigo me lembrar, desculpem. Está no slide, na imagem, mas está cortada, a imagem está cortada. 2000 e? Muito obrigada, porque depois de uma determinada idade, o ano das peças vai embora, depois vai o nome das peças também. É um processo que começa e desce. Mas eu me lembro muito que, quando eu participei da Bienal do Mercosul, que também tinha como mote a questão de latino-americanidade, eu fiquei pensando, onde é que eu me ancoro ali? Onde é que eu me coloco ali? Existe uma conversa latino-americana, e fiquei pensando também na possibilidade, talvez, do material, do uso dos materiais como um possível link, né, no caso, o barro, que me colocasse também próximo a outros artistas latino-americanos, uma vez que a questão da cerâmica é uma constante muito presente na cultura latino-americana. Não tão presente no Brasil, como eu gostaria que fosse, mas é bastante presente na cultura latino-americana. E hoje, estudando para essa fala, para esse fórum, já de uma experiência que eu venho de algum tempo, fiquei pensando como a gente sabe pouco da produção latino-americana, como a gente não se conecta, como o Brasil tem estado de costas para os vizinhos latino-americanos e mirando o norte. E mirando o norte, quando eu falo é um norte geopolítico, que aí abarca Estados Unidos e abarca a Europa.
E como nós nos constituímos num país de cultura majoritariamente europeia, negando a possibilidade de uma latinidade nessa cultura, a possibilidade da negritude nessa cultura, ou a possibilidade de questões indígenas nessa cultura. Então, onde eu me ancoro? Um dado, pensando a questão ainda dessa, se existe uma possibilidade de aprofundamento de uma conversa latino-americana, eu infelizmente cheguei à conclusão que talvez o que nos una sejam as explorações, as classificações. Talvez nós temos isso como um denominador comum. Eu venho trabalhando muito a questão das classificações e da imagem, de como a imagem tem sido usada juntamente em conjunto com a ciência na construção de uma narrativa muito negativada de outros grupos. E eu acho que isso é um denominador que percorre toda a América Latina. Essa questão nós vamos ver em relação aos negros no Brasil. Essa questão nós vamos ver em relação, aos indígenas na América Latina, aos negros na América Latina e em outros países também. Então, talvez o que nos una, infelizmente, seja a dor. Ou talvez os resquícios de uma colonialidade. Eu venho trabalhando muito nessa chave, pensando na questão política e científica. Então, a partir desse trabalho, por exemplo, eu venho desenvolvendo toda uma série onde eu venho transformando as narrativas, onde eu venho partindo de imagens de ciência e de classificação, tentando, primeiramente, entender como elas se formaram, como elas foram feitas, como elas impactaram a população negra e modificando esta narrativa no sentido, talvez, de cura. Eu, na minha prática como artista, acredito que as imagens têm um poder, um peso muito grande, né? Quase intangível, a gente não sabe exatamente como funciona, e venho trabalhando essas imagens que foram feitas primordialmente, no seu início, no sentido de negativar todo um grupo, mas agora eu as transformo em raízes, eu as transformo em um refazimento do próprio ser. Então, aqui são imagens da instalação Assentamento. Todas as imagens que eu tenho mostrado são do projeto Assentamento. Acho que aparece o nome para vocês, né? Eu fico meio sempre na dúvida, porque eu estou vendo aqui por uma telinha, não sei como está passando nas minhas costas. Mas eu tenho pensado muito, talvez, nessa questão dos refazimentos, né? Como populações deslocadas, como populações marginalizadas, como populações trucidadas conseguiram se refazer e, ainda assim, fazer uma cultura. Por mais que a cultura dominante tenha negado a essas populações o aspecto a parte que lhes cabe na formação de uma nação, na formação de um país, me parece que este se refazer e criar novas possibilidades, novas culturas, tem sido um dado comum, se refazer a partir da dor. Então, aqui a gente está vendo as imagens do projeto Assentamento, né, onde a gente vê aquela mesma imagem que primeiramente foi mostrada de frente, costas, perfil, e aqui ela num outro contexto, num contexto de um se refazer, mas é lógico que esse refazer-se não é possível sem o trauma. Essa conta, como essa imagem mostra, né, não há como fechar de maneira, vamos dizer assim, sem o trauma, sem lidarmos com a questão do trauma. Então, essa é uma imagem na qual eu vou trabalhar essa questão do trauma. Então, a gente vê que a imagem não fecha, ela não casa. E esse talvez seja todo um trauma que percorre a América Latina. Esse trauma advindo da colonização e da subalternização de alguns grupos. Então, imagens aqui do projeto Assentamento, mas, ainda assim, esses grupos conseguiram assentar raízes. E é isso que tem me fascinado nos últimos 6 anos. Eu fiz um pequeno recorte somente dos últimos 6 anos de produção, porque a constante que eu tenho visto
muitas vezes, ao pensar uma produção latino-americana, tem sido essa, a partir do trauma, a partir da dor, uma revisão da história, onde esses sujeitos que foram apagados, ou onde essas tentativas de apagamento ocorreram, vêm e reveem a história e trazem as suas narrativas. Então, essa é uma das poucas constantes que eu tenho achado, principalmente em relação à arte afrodiaspórica. Eu, como eu já falei para vocês, eu estava em um evento fora do país, onde estive com mulheres, só mulheres, era um evento de mulheres negras, criadoras, um evento chamado Tecidos Radicais, onde houve um encontro de criadoras latino-americanas, mulheres poetisas, acadêmicas, artes visuais, cinema, literatura, fotografia. E a constante, quando nós pensávamos na tentativa de pensar uma unidade latino-americana, o que apareceu foi a escravidão. A escravidão foi a constante que apareceu para esse grupo. E eu fico aqui pensando, né? Como eu falei, eu trouxe muitas, na realidade, eu trouxe dúvidas para esse fórum, né? Eu optei por trazer essas dúvidas que vêm me incomodando já há muito tempo, não é de hoje, e que, curiosamente, no espaço de um mês, eu fui convidada para 2 eventos diferentes, na realidade 3 eventos, que eu tive 2 fora do Brasil, e fiquei pensando também como eu tive que tomar o avião para discutir num país de língua inglesa as dores latino-americanas. Então, eu acho que é bastante contundente a questão de ser negro. Me parece que, primeiramente, aparece, talvez, na diáspora, a questão de ser negro e depois de ser latino-americana. E isso fica muito claro, é muito óbvio, muito evidente também quando o Otávio fala do Gritaram-me Negra. Esse poema que é tão potente, tão pujante, da Vitória Santa Cruz. E isso pode ser Peru, pode ser Colômbia, pode ser Brasil, pode ser Cuba, mas parece que se gritaram-me negra. Então, essa parece que é uma constante, que aparece, essas dores para os afrodiaspóricos, uma constante que aparece antes ainda do que seria ser latino-americano. Então, eu fiz uma fala curta, tinha pensado alguma coisa mais ou menos entre 20 minutos, meia hora ou 15, mas eu gostaria de encerrar, então, a minha fala com algumas imagens do álbum História Natural, que é um álbum onde eu vou realmente olhar com muita profundidade a questão das ciências e das imagens na construção de narrativas dos povos. Eu gostaria de pensar essa frase que, para mim, marca toda a América Latina, que é decorrente das questões coloniais. O progresso das nações, a salvação das almas, o amor pela ciência. Nós somos povos que sofreram invasões, sob o pretexto de que nós não invadimos, né, por parte do colonizador. Nós não invadimos, nós levamos o progresso. Nós não dizimamos, nós salvamos as almas. E nós classificamos porque nós amamos a ciência. Então, são imagens do livro. Aqui a gente novamente, com as quais eu gostaria de encerrar a minha fala e dizer que ainda estou pensando sobre essa questão das identidades latino-americanas. Eu não sei, de fato, o que nos torna latinos, mas eu acho que como funciona uma possibilidade de identidade, mas acho que a conversa está aqui também para isso, né? Então, eu paro aqui a minha fala. Obrigada. Octávio, quer complementar alguma coisa ao que ela disse? Como complementar, no exactamente, pero para mí es, digamos, como ver una realidad diferente. En verdad, hasta el día de hoy, yo no me había confrontado. Eu não tinha ainda nunca, bom, na minha casa, na minha vida diária, eu somente trabalhei naquilo que eu tinha que fazer, sem me questionar muito. Só recentemente, quando
às vezes eu sou convidado para alguma atividade, então eu tenho um pouco que falar pela minha família, porque o pessoal me pergunta o que no começo pensava disso, e na verdade eu não tenho muita certeza do que ele costumava falar, ou por que a Vitória falava alguma coisa X, Y, Z. Então, eu agora estou me questionando tudo isso, e eu percebo que até hoje eu só tentei fazer o melhor possível as coisas que eu tinha que fazer, e eu acho que isso é o outro lado da medalha. A vida difícil de uma comunidade pode também ser alguma coisa que te pressiona muito. E há uma família que luta também pelas suas conquistas, e quando consegue isso, tem uma visão diferente. E contrastar isso com a realidade que acontece aqui é interessante, porque, claro, a Rosana é mulher e também negra, então eu escutei com muita atenção a sua apresentação. E a Vitória também foi muito pioneira na área dela. Olha só que maravilha, já temos perguntas que vieram pelo YouTube. Eu vou começar, a ideia, como a gente falou, é que vocês conversem. Eu coloco aqui alguma coisa e vocês, enfim, dialoguem sobre isso. Essa veio do Reinaldo Pedreira, no YouTube. Ele fala: o que é ser gente na pátria grande? É possível pensar uma estética afro-ibero-ameríndia? Para quem não sabe, porque eu também não sabia, a Wikipedia diz que pátria grande é um conceito político que se refere, a princípio, à federalização dos estados da América Hispânica, constituindo uma só unidade política. Então, vou fazer novamente a pergunta: o que é ser gente nessa pátria grande e se é possível pensar essa estética afro-ibero-ameríndia? Por favor. Bom, a gente tem uma história tão complicada, né? E é isso que eu tentei trazer um pouco quando eu trago essa questão da subalternização de determinados corpos e de determinados grupos. A gente tem uma história tão complicada na América Latina que, primeiro, como a pergunta coloca, talvez o que é ser gente, né? Como é que a gente se forma gente dentro de estruturas que ainda são um pouco mais que feudais. Essa que é a verdade, né? E onde a gente tem uma instabilidade, por mais que a gente pareça ter uma estabilidade política, mas é tudo muito frágil ainda. Então, nós temos vários desafios ainda. Primeiro, garantir direitos mínimos para o cidadão. Depois, existe essa possibilidade de uma arte afro-ibero-americana, como é colocado, exatamente o que eu coloco, eu não sei, porque se parece que existe um ponto que é a dor, né, que percorre, eu percebi que existe uma recorrência sobre a questão da dor e dos males, das mazelas deixadas pela escravidão em diferentes países latino-americanos, ou seja, a escravidão negra ou a escravidão indígena. Além da dor, o que seria possível? Então, a colonização portuguesa é uma, colonização espanhola se dá de outra maneira. A colonização, me parece, espanhola se dá de uma determinada maneira na Argentina e de outra, talvez, na Bolívia. Então, não sei. Eu realmente, se eu falasse, existe um ponto de contato, eu não sei. Eu acho que, no dia a dia, com as trocas, isso sim eu acho importante, que nós comecemos a trocar com os nossos vizinhos. Eu acho que, a partir das trocas e do maior conhecimento da realidade do meu vizinho, talvez a gente comece a pensar na possibilidade de se existe ou não um comum, se é interessante ou não também, né? Esse dado comum que unificaria, talvez, uma produção, e o que pode surgir daí, porque nós não nos conhecemos. A verdade é essa. Eu encontro muito mais informação sobre a arte latino-americana em bibliotecas em língua inglesa do que em português. Não há nada, quase. Nada. Eu encontro alguma coisa em língua espanhola, muito pouco. Em língua portuguesa, quase nada. E muito mais material em língua inglesa. Então, acho que o primeiro ponto seria uma conversa maior com os nossos vizinhos.
para depois pensar na possibilidade de se há ou não essa unidade ibero-afro-americana. Otávio? Mas gostaria de complementar. Por favor. Bueno, sí, Sim, eu estava pensando essa coisa de nos conhecer. Isso tem uma dimensão muito ampla, porque conhecer-nos é a grande massa ou o indivíduo? Nós não nos conhecemos uns aos outros, nem o vizinho, nem o amigo. Há alguns anos, eu participava de um corpo de jurados para um concurso para entrada na escola de música. E disseram para um jovem, você precisa reconhecer que gênero musical é. E aí tocava uma música peruana. Aí o rapaz disse, bom, essa é a valsa, mas não era uma valsa, era outro gênero, era uma marineira, um pondeiro. Aí ele falava que era uma valsa e nós nos dissemos, como é que ele não sabe nada de música nativa? E o que você quer ser? Ele falou, bom, eu sou músico. Aí ele tirou o instrumento e tocou bem alto. Ele era um excelente músico de sanfonha. Então, no seu território, ele era um mestre, ele estava quase se formando já, mas ele não sabia o que era a música da parte litorânea e também do que era do norte. Então, o Peru é muito fragmentado, nós não nos conhecemos uns aos outros. Então, na América Latina e o ibero-americano, mesmo também o pessoal da Argentina, da Bolívia, do Brasil, se desconhecem também. Eu acho que nós deveríamos começar essa tentativa de conhecer um pouquinho mais o outro a partir daí, tanto no nível pessoal, em termos de colegas, e também daqueles que não são artistas, porque a arte é só uma expressão de alguém que tem uma sensibilidade, mas não são fazedores de arte. Então, a questão realmente é como você dizia, nos conhecer. Agora eu vou falar em português, porque o Otávio tem a tradução simultânea, porque ele vem na música, né? E uma coisa que me chamou a atenção nas minhas viagens foi quando eu estive em Cuba. Cuba foi uma experiência muito interessante, porque eu conseguia, como é um país muito musical e com a crise, né, eles estão abrindo para o turismo. Então, você tem muitos músicos que ou tocam na rua, ou tocam nos restaurantes, enfim, tem uma questão ali relativa ao turismo, né? Então, você ouve muita música naquelas ruas centrais. E era muito interessante porque eu andava nas ruas de Cuba e eu identificava os sons, eu identificava as músicas, mas eu identificava principalmente o tambor, e os sons de matriz, que muitas vezes vêm de uma matriz africana, de um terreiro, por exemplo. Então, passava, às vezes, numa rua, ouvia um som, só um barra-vento. Então, quem é de matriz africana sabe, né? São toques de tambor, né? Então, não, esse aqui é um toque tal. Isso, talvez, a música talvez tenha uma matriz mais significativa que seja mais fácil da gente conseguir acompanhar e mapear, pelo menos em relação às culturas afro. No caso das artes visuais, eu acho um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Uma constante que eu vi, que eu percebi, talvez, e aí eu não falo como uma pessoa que fez um estudo profundo nesse campo, mas como uma artista que vem observando alguns dados, é que muitas vezes os modernismos latino-americanos têm uma base muito comum com os modernismos, obviamente, de origem europeia. Agora, a contemporaneidade, a partir do momento em que começa a tentar quebrar com uma determinada hegemonia, parece que começa a ter elementos mais locais dentro da sua arte. E aí começa uma certa diferenciação. Em Cuba, por exemplo, eu consigo encontrar ainda a questão de matriz africana muito forte em alguns artistas. Em outros, como da Colômbia, que foi um país que eu também visitei, a questão dos grupos de, como dizer, as culturas pré-inca, né, as culturas
esqueci o nome agora. Pré-Colômbia. Pré-colombianas. Alguém chutou, ótimo, agradeço. O uso de elementos da cultura pré-colombiana na produção como uma tentativa de resgate, de olhar o país, começa a aparecer muito forte. Aqui no Brasil, em relação à cultura afro, também algumas, primeiramente, questões mais ligadas à religiosidade, depois o que é ser uma pessoa negra periférica, enfim. Me parece que, talvez, no caso das artes visuais, ao invés da gente estar, pelo menos em relação ao Brasil, que fica sempre muito apartado do resto, um pouco por causa da língua e um pouco, eu acho que não há tanto interesse em conversar com os vizinhos, me parece que talvez o que se assiste sejam as diferenças, ao contrário da pergunta anterior que fez, né, se existem semelhanças. Me parece que vai, talvez, se aumentar as diferenças, porque, numa tentativa de rever as próprias histórias dos países, a gente tende a se colocar mais junto ao local. E esses locais são muito diferentes. Um local argentino é muito diferente do brasileiro, do peruano, enfim. Me parece que talvez a tendência seja se afastar, se essa produção ficar solta, vamos dizer assim, do que se agregar. Então, novamente, eu penso que talvez seja necessário que nós tenhamos movimentos muito concretos no sentido de discussão e conhecimento dos outros latino-americanos, porque senão a tendência, me parece, que seja mais se distanciar do que um movimento natural de agregar-se. Eu queria, uma coisa que é comum um pouco na história de vocês é essa busca pela origem, né? Eu queria que vocês contassem um pouco do processo de cada um, como foi a busca pela origem da guitarra peruana e a busca até pela sua própria origem, né? Pela sua própria matriz, Rosana. Bom, no meu caso, a busca pelo violão foi uma volta muito grande. Aos 16 anos, eu tinha vontade de aprender a estudar violão, então eu comecei os meus estudos. O meu professor do conservatório me deu as bases técnicas e, como todo jovem, eu pensava em ser o melhor violinista do mundo. Mas depois eu pensei, bom, eu já não tenho mais 6 ou 7 anos para começar, porque um concertista, quando chega aos 20 anos, um argentino, por exemplo, para dar um concerto, esse argentino que eu vi, nós dois tínhamos 20 anos de idade, mas ele já estava fazendo concertos pelo mundo e estava somente começando. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a buscar um repertório que eu levei 40 anos para encontrar. E quando eu tive vários papéis sobre a minha mesa, um amigo me falou, você já conseguiu? Essa é uma tese da história da arte. Aí eu falei, bom, mas eu não estudei história da arte. Bom, você estuda, porque a tese já está pronta. Então eu fiz isso. E o resultado foi uma obra sobre violão que não era o que eu tinha pensado, ou seja, ser um concertista internacional, mas eu criei uma música, compus uma música e todo mundo agora toca essa música. Então, a história é muito comprida, mas ela não chegou onde eu pensei originalmente em ser. No caso, essa busca, né, de raízes vem pelo fato de eu não me reconhecer, de eu não me ver representada desde criança. E isso vem desde... eu sou mais velha do que muitos que estão na plateia. O pessoal da minha faixa etária talvez lembre, eu estou já na casa dos 50. E vem de um momento em que, por exemplo, não havia uma boneca negra. Como é que você cria uma pessoa, uma personalidade sem nenhum modelo? Ou quando todos os modelos são negativos? Então, eu olhava na televisão, eu pego o início da televisão, liga essa televisão, só se vê pessoas brancas. Você não tem uma boneca negra. Os livros de história também não traziam uma representação de uma família negra. As únicas representações que nos eram colocadas eram aquelas velhas conhecidas do negro no Pelourinho. Então, desde antes da entrada na universidade, já começa uma pergunta: onde é que eu estou? Onde é que está o meu grupo? Onde é que está? Por que eu não estou dentro dessas representações?
Então, quando se vai ao museu, idem, né? Não haviam essas representações. Então, isso vai me dando uma certa angústia em tentar me reconhecer dentro da sociedade, em querer me ver e ver aos meus também ali. E quando eu entro na universidade, a coisa piora de vez, porque se fica 4 anos, pelo menos quando eu fiz a minha formação, eu venho da ECA USP, fiz toda a minha formação na USP, graduação e doutorado na USP. E não se vê, você não se enxerga ali dentro. Então, nesse período da USP, foram mais de 4 anos da graduação e depois o período do doutorado, onde eu não tive uma única aula. Eu não estou dizendo curso, eu disse aula. Eu não tive uma única aula sobre arte latino-americana. Eu não tive uma única aula sobre arte da África. Eu não tive uma única aula sobre arte indígena. Como é que você se acha? Isso é uma missão quase impossível. Então, obviamente, que isso vai me cutucando. Eu quero me ver representada. Como qualquer pessoa normal, você quer se ver e quer ver ao seu grupo representado. Então, essa busca que eu vou externar na minha produção de artista vem de um fato muito simples, de eu não me ver. Eu não me ver representada dentro da sociedade. E, a partir daí, eu vou olhar fotografias, vou iniciar primeiramente alguns trabalhos partindo de fotografias de família, que, chegando em determinado momento, eu acho que é pouco, e aí eu parto para tentar localizar outras fotografias que representem o grupo do qual eu venho. Então, a necessidade dessa busca, realmente, dessa ancestralidade vem, em termos de sociedade, de eu não me reconhecer, de eu não me ver dentro de todos aqueles modelos que me foram colocados. Gente, agora eu estou um pouco confusa, porque tem muitos dispositivos aqui na minha mão e muitas perguntas chegando. A Marta mandou para o WhatsApp, o Brasil é um país que muitas vezes não se enxerga como latino-americano, entre outros fatores, por conta da língua. Como vocês acreditam que o Brasil pode se fortalecer no intercâmbio cultural dentro do contexto da América Latina? Para vocês dois, você quer começar respondendo, Otávio? Bom, existem alguns elementos que parecem um pouco distantes, diferentes. A gente tem que escrever a nossa história de vez em quando. Meu tio, Nicomedes de Santa Cruz, nos anos 60, ele ainda estava em Brasília, ele fez um contato, e depois eu achei que era uma coisa permanente, e eu acabei vendo que isso ficou com 2 ou 3 pessoas. Agora que existem mais organizações, mais instituições de pesquisa, existem mais oportunidades. Por exemplo, a partir dos anos 80, em Lima, quando alguns estudiosos estrangeiros chegavam perguntando onde existem negros que estão interessados no seu próprio desenvolvimento, as pessoas falavam, tem as pessoas, os garotos do grupo de dança de Vitória Santa Cruz. A gente perguntava, não tem crianças que estudam problemas sociais? Quer dizer, não crianças jovens. Naquela época até agora nós temos algumas ONGs e grupos de estudos para jovens, e até para crianças. E eu acho que o trabalho tem que ser em grupo e social. E então já começa um intercâmbio com outros países dessa maneira. A língua me parece, mas ela não é tão grande assim. Se você coloca um falante de língua hispânica e um brasileiro numa mesma sala, em meia hora estão falando. Eu acho que a gente fala portunhol, eu falo portunhol o tempo todo. Como eu não tenho, eu já tive um espanhol melhor, as pessoas diziam que eu falava muito bem espanhol, mas, curiosamente, por não ter com quem praticar o espanhol, eu acabei perdendo a língua. Então, na realidade, a distância das línguas é uma barreira natural, mas ela não é tão grande. Eu acho que o Brasil nunca realmente se viu como um país da América Latina, assim como também nunca se reconheceu como um país negro.
E isso é estatístico. Então, nós já estamos num momento da história onde mais de 55% da população já se coloca como não branca. E ainda assim o país não se vê como um país... O país ainda se insiste em ver como um país branco e totalmente calcado numa cultura europeia. Então, eu acho que o que falta aqui é vontade, primeiro, vontade política, de dialogar com os vizinhos. Eu acho que a língua é barreira, mas não é tão grande. Ela atrapalha, sem dúvida nenhuma, ela atrapalha um pouco, mas ela não é tão grande. Existe a necessidade, fator político. Eu acho que são políticas que são feitas para que a gente possa se aproximar da comunidade latino-americana. Agora, a política ela funciona em vários graus, né, diferentes. Então, se não há vontade, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz quando a gente tem um ministro da Cultura que vira as costas para o Mercosul? Então, é passar por vontade política, não tem saída. E a política em outras esferas. Então, também a possibilidade de encontros latino-americanos, como esse fórum, mais estadias, mais residências, trocas entre artistas. Isso é muito importante. É mais fácil eu conseguir uma residência para a África do Sul, para a Austrália, para os Estados Unidos ou para Londres, do que, talvez, para a Bolívia. Então, as instituições também vão ter que começar a fazer essa troca. Então, a saída é essa. A saída é vontade política e a possibilidade de se pensar programas que incentivem e valorizem esse intercâmbio. Eu não vejo outra possibilidade aí. Tem uma pergunta do Claudio aqui para você, Octávio, que é: de que maneira ser parte de uma família que tem essa cultura, uma cultura que durante muito tempo deu orgulho até ao seu próprio país e à sua sociedade, provoca uma aproximação particular, ou essa realidade afro, né? Quando boa parte da fala da Rosana, você falava: nossa, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Então, de que maneira você acha que a história da sua família te deu uma outra perspectiva? O fato de estar nessa família, para mim, me distancia um pouquinho. Talvez seja devido aos anos que eu vi, pouco a pouco, que cada um dos membros dessa família teve um fazer, mas, além disso, cada um teve uma capacidade de desenvolver alguma coisa e conseguir algo. Isso foi muito específico e único. Também eu fui marcada por uma coisa. Eu reparei que alguns deles que desenvolviam uma capacidade, mas deixavam outras de lado. E isso também me parece importante mencionar. E eu acho que durante o meu trabalho, eu começo como designer afro, depois faço um curso na universidade com os assuntos de violão, e depois faço mestrado em literatura, e depois a minha dissertação faço sobre design, mas como história da arte. Então, são diferentes matizes, mas isso também eu acredito que seja uma abertura específica que proporciona essa família com diferentes matizes, alguns conseguidos e outros não conseguidos. Não ter alcançado alguns matizes me faz pensar que eu procuro preencher essas brechas, e por isso eu faço algumas coisas. Eu trouxe aqui uma lembrança para a Rosana, alguma coisa do musical e alguma coisa escrita também. Muito obrigada. Otávio, se os jovens da família continuam essa tradição cultural, de desenvolvimento da cultura, nos mais diversos campos da sua família. A minha família nunca estimulamos uma criança prodígio. Jamais. Cada um desenvolveu seu jeito. Eu ainda não falei dos que começaram antes de mim, as pessoas do século XIX, porque existem 2 gerações mais e depois de mim estão meus filhos, mas meus filhos foram por outro caminho. Deixaram o país, estão no caminho acadêmico, sem
deixar de lado a abertura e arte, porque são cientistas, são duas cientistas, uma doutora em física, outra doutora em química, e um pintor, historiador em arte. Mas, às vezes, quando eles se encontram e fazem alguma coisa de tipo música peruana, cantam e tocam, lembrando um pouco mais na França, lembrando as suas raízes peruanas. Alguma coisa permanece dessa sequência, mas o estranho disso tudo, singular disso tudo, é que foram duas vertentes. O Nicomedes, pai, que era um literato, e Vitória Gamarra, mãe, que era filha de pintores. Isso foi bastante único. A gente vê essas atividades e isso marcou-se durante o século XX. Agora estão por outra trilha. Chegou mais uma pergunta do YouTube em espanhol. Então, vamos nos permitir, não é para vocês dois, mas vamos nos permitir o portunhol, licença. Né? É do Arraial, veio pelo YouTube. El arte en la América Latina es cuestión de resistencia. No... A arte latino-americana é um assunto de resistência. Para os dois, por favor. Eu acho que a arte, eu acho que não só na América Latina, ela é sempre, ou pelo menos em boa parte dos casos, uma questão de resistência. E resistência em todos os sentidos, né? Não só a resistência advinda da precariedade monetária, vamos dizer assim, mas eu acho que a resistência também às ideias mais arraigadas, aos preconceitos, os ideais mais elitistas. A arte, ela é sempre, pelo menos para mim, eu sou uma pessoa muito política, na realidade, né? Ela é resistência, sim. Agora, monetariamente, como ele fala, sobrevivemos, né? Como coloca, é difícil, nunca foi fácil ser artista. Na América Latina, mas eu vivi em outros países também, não é muito fácil ser artista em outros países também, porque quando a gente pensa sempre numa elite que se destaca, mas mesmo em países como a Inglaterra, os Estados Unidos, você tem um campo muito competitivo, difícil, enfim, ela é sempre, para mim, ela sempre foi uma questão de resistência nos mais diversos, sobre as mais diversas e diferentes óticas. Otávio? Sim. Bom, eu penso que o artista, especialmente sozinho, ele procura trabalhar sozinho no seu próprio mundo e é difícil entender a abertura, as influências que o rodeiam. Então, depende muito disso. A permeabilidade do artista na sua própria realidade, não ficar de costas à sua condição, porque se nós não estamos prestando atenção a qual é sua situação, então você pode estar fazendo um tipo de arte que não tem a ver com a sua realidade. Acho que a gente vai se encerrar. Tem mais uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. É uma frase do Robert Montgomery que fala: as pessoas que amamos verão fantasmas dentro de nós e é assim que as mantemos vivas. Vocês dois têm um processo sempre de trazer, né, as suas raízes. Queria que vocês falassem um pouco disso. Quer dizer, há hoje uma preocupação maior da gente buscar as nossas origens, as nossas histórias, contextualizar isso um pouco com o momento que a gente está vivendo. Eu acho, em relação à população negra no Brasil, eu sempre me coloco, eu faço questão nesse momento político que nós estamos vivendo, de me colocar como uma artista que vem de uma determinada população. Eu acho que isso é importante do ponto de vista político, tá? Então, sempre pensando do ponto de vista da política, em afirmar um campo de conhecimento que seria, no caso, o campo da arte afro-brasileira. Então, com as suas singularidades, né, que nós temos. Então, eu acho que é bastante pertinente que essa ancestralidade, que esse passado, ele se mostre. Porque são histórias que não foram contadas.
E eu acho que é isso que me incomoda muito em relação à questão da arte no Brasil. Obviamente, eu vou querer ver a minha história sendo contada, sendo discutida, sendo colocada. Isso não foi feito. Isso não foi feito. Então, como no início da minha fala, eu falei na possibilidade de uma revisão da história, de um olhar para a história, que é você olhar e se compreender e se ver ali. Isso é extremamente importante para uma população. E isso não aconteceu no Brasil ainda. Nós tivemos, enquanto grupo étnico, nós fomos sempre objetos. Nós não fomos sujeitos da nossa história. Então, no meu caso, eu acho extremamente importante que se traga esse passado, que se traga essa ancestralidade, que se traga essas histórias que foram esquecidas, essas histórias que foram soterradas. Então, para mim, é um dado importante, sim, e por isso eu busco trazer esses diálogos na minha produção visual. No nosso país, no Peru, a separação, a fragmentação é outra face da presença da capital, da cidade. Ou seja, o centralismo de Lima fez com que tudo que se refere com cultura, o desenvolvimento, esse sempre se centralizou em Lima. Portanto, a quantidade de população negra que se tornando mestiça em diferentes províncias em torno de todo o país está diluída e não teve realmente uma consciência forte em relação à sua realidade, ao seu Estado. Faz pouco tempo, começam a aparecer grupos de trabalho que estão pensando em uma coisa diferente, porque 20 anos atrás, quando começam os primeiros grupos de procurar uma reivindicação e dizer, sim, nós temos que ser negros, fazer mais música, mais esporte, esse é o negro no esporte, o negro na música apenas, mas existem outros campos onde eles se fazem necessários. Eu, como professor de universidade, já vi uma minoria de estudantes mestiços e negros. Poucos, alguns poucos, mas a gente conta nos dedos da mão. Então, a situação socioeconômica não permite as condições para que exista um desenvolvimento cultural forte. É uma coisa que temos que fazer com força da própria percepção que as classes de exames negros e mestiços se conscientizam em relação à sua necessidade de seguir adiante. É como se eles estivessem acordando para a sua condição. Não apenas reivindicar o fato de estar presente porque a gente dança melhor ou porque a gente faz o esporte melhor, mas é porque somos seres humanos com uma série de capacidades que podemos realmente desenvolver. Isso está em andamento, mas faz pouco que começa a reconhecer, eu sou negro. Acho que para a gente encerrar, Eu queria nesse abraço latino-americano, depois desta conversa, que conceitos vocês acham que os unem e onde você se reconhece no trabalho do Otávio e onde o Otávio se reconhece no seu trabalho? Pergunta difícil, né? Eu não conheço tão profundamente a obra do Otávio. Eu me reconheceria não exatamente, talvez eu faça, talvez seja muita falta de educação da minha parte, uma grosseria, mas eu me reconheço na obra da Vitória, que me deixou em transe a primeira vez que eu vi, que foi o Gritaram-me Negra. Eu fiquei em transe, eu simplesmente não sabia Para quem não conhece, tem na internet, é muito fácil de encontrar, só coloca Vitória de Santa Cruz, Gritaram-me Negra. Eu sei, talvez seja uma gafe, mas eu não poderia deixar de falar isso, porque eu entrei em transe quando eu vi a poesia Gritaram-me Negra, ela recitando. Quem foi no Histórias Afroatlânticas estava lá, estava também no Mulheres Radicais. Então, o Gritaram-me Negra, realmente eu fiquei uma semana sem
dormir direito, tentando digerir essa questão. Né? É interessante que o Otávio coloca que ele não tinha pensado alguns pontos de vista que eu coloco, que eu trago, mas eu acho que a Vitória pensou. Porque se ela não tivesse pensado, né, a Vitória pensou. Então, obviamente, como mulher, eu não tem como. Gritaram-me negra realmente para mim foi uma emoção tão forte que eu não sei como descrever o choque que foi eu ter tomado contato com essa poesia, que eu acho que tinha que ser colocada nas escolas desde a mais tenra idade, né? Ela realmente, para as meninas, para as mulheres negras, é um marco, uma coisa que eu não sei como descrever. E no desenvolvimento de cada pessoa, existem degraus, existem passos. O Nicodemo de Santa Cruz, quando ele era muito jovem, ele compõe um poema que fala: eu sou um negro gostoso do céu bendito. Eu tenho doce no coração porque eu nasci negro. É uma coisa muito alegre de uma pessoa que está muito feliz de ser negro e está numa festa. Mas é num verso de jovem reconhecer-se negro numa festa, mas anos depois ele diz: nessas 12 horas que somos as costas do mundo. Não é? Então, ele fala do negro que tem a terra, ele pinta a terra com metade da cara. Então, é uma coisa maior, sua negridão no planeta, no mundo. E também, Vitória começa... Existem pessoas... Eu já ouvi falar, como eu gosto o poema de Vitória que falaram: me chamaram de negra. Não é me chamaram, eu fui gritada de negra. Então, gritaram para ela a palavra negra. Então, para todos que estamos falando de Vitória, eu comento uma coisa. Na internet, nós temos várias obras, várias peças para 2 violões que eu gravei com a minha filha, Alina, que é uma seleção de um balé para orquestra, mas eu peguei algumas peças para violão e se chama a Boneca Preta, Boneca Negra. E existem muitas obras tocadas por Vitória. Se vocês ouvirem na internet, várias obras para 2 violões por Alina e Otávio, a obra de Vitória Santa Cruz, vou ver outra Vitória Santa Cruz. Eu tinha um vídeo pequeno, eu não trouxe porque não ia deixar a gente falar mais, mas vocês podem ver na internet. É uma música muito doce. O que é Vitória? É essa mulher impactada pela força do grito negra, mas também ela é muito sensitiva e de uma doçura muito fina. E isso, no final da sua vida, eu lembro que ela atribui às pessoas que não são capazes de notar com essa delicadeza, falavam, é falta de ritmo, são arrítmicas, não tem o ritmo, mas ela falava de um ritmo interno. Então, o ritmo interno faz com que a gente possa ser sensível a muitas outras coisas, ou seja, como se a gente estivesse ampliando e crescendo. Agora é aquela hora em que Buena hora, esta mesa. A gente queria agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada, Rosana. Muito obrigada, Otávio. Bom, para quem acessou agora o site do Itaú Cultural, essa é a segunda noite do 5º Fórum Latino-Americano de Fotografia. A gente tem agora aquela tradicional arrumação dessa sala, o nosso pequeno intervalo até a próxima conversa, que vai ser incrível, do pop latino ao universo simbólico andino. Dá para quem está aqui aproveitar o intervalo e ir à livraria no 3º andar, onde acontece o lançamento dos fotolivros de Giga Lembeck e o de Sabrina Pestana. A livraria tem sido um lugar muito importante, onde todos os dias a gente tem apresentações de fotolivros, vale muito a visita. Lembrando que quem quiser assistir aqui presencialmente, a próxima mesa, que começa às 8h30, os ingressos começam a serem liberados às 8h, e a sala também. Todo mundo deve retirar o seu ingresso, inclusive quem tem credencial. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco. A última pergunta era minha.